turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 1, no texto Concentração. O Yogi Raman era um verdadeiro mestre na arte do arco e flecha. Certa manhã ele convidou seu discípulo mais querido para assistir a uma demonstração do seu talento. O discípulo já vira aquilo mais de 100 vezes, mas mesmo assim resolveu obedecer ao mestre. Foram para o bosque ao lado do mosteiro. Ao chegarem diante de um belo carvalho, Raman pegou uma das flores que trazia em seu colar e colocou-a em um dos ramos da árvore. Em seguida, abriu seu alforge e retirou 3 objetos: seu magnífico arco de madeira preciosa, uma flecha e um lenço branco, bordado com desenhos em lilás. O yogi então posicionou-se a uma distância de 100 passos do local onde havia colocado a flor e, de frente para o seu alvo, pediu que seu discípulo lhe vendasse os olhos com um lenço bordado. O discípulo fez o que o mestre ordenara. Quantas vezes você já me viu praticar o nobre e antigo esporte de arco e flecha? Perguntou. Todos os dias, respondeu o discípulo, e sempre o vi acertar na rosa a uma distância de 300 passos. Com os olhos cobertos pelo lenço, o yogi Raman firmou os pés na terra, distendeu o arco com toda a sua energia, apontando na direção da rosa colocada num dos ramos do carvalho, e disparou. A flecha cortou os ares, provocando um ruído agudo, mas nem sequer atingiu a árvore. Errou o alvo por uma distância constrangedora. Acertei? Perguntou Raman, retirando o lenço que lhe cobria os olhos. O senhor errou, e por uma grande margem, respondeu o discípulo. Achei que ia mostrar-me o poder do pensamento e sua capacidade de fazer mágicas. Eu lhe dei a lição mais importante sobre o poder do pensamento, respondeu Raman. Quando desejar uma coisa, concentre-se apenas nela. Ninguém jamais será capaz de atingir um alvo que não consegue ver. Ficou meio confuso, né? Porque já que ele praticava sempre, era para ele acertar, ou então ele poder errar e dizer que simplesmente alguma vez na vida a gente vai falhar, mesmo que a gente faça sempre as coisas iguais, com a mesma intenção. Eu, sinceramente, eu fiquei meio perdida ali na leitura. Pode ser que eu não tenha entendido direitinho, né? Mas, para mim, pelo menos, fica esse tipo de lição. Aquele professor, por exemplo, como o canal é para isso, para educação, né? Vamos voltar lá para aquele professor que já fica soberbo, achando que ele já está há muitos anos na sala de aula e que tudo ele já sabe, e todos os dias, todos os anos fazendo a mesma coisa, ele não precisa mais estudar, ele não precisa se aperfeiçoar, ele não precisa ouvir opiniões diversas, as experiências de outros amigos, ele não precisa, na verdade, trocar experiências, porque ele já sabe tudo, ele já conduz a aula dele sempre da mesma maneira, então o resultado vai ser sempre igual, ele sempre vai conseguir aquilo que ele quer. Pelo menos eu entendi dessa forma a questão do treinamento aí por tanto tempo, né, com arco e flecha. E a pessoa já tá até com os olhos vendados fazendo, porque acredita tanto nela, né, que não precisa ver mais nada nem ninguém. Ele mesmo se vira, porque sempre ele faz a mesma coisa. Então, eu tive uma experiência no passado, onde a escola estava em festa, e eu cheguei na escola e foi utilizado assim as salas de aula para fazer a exposição, os trabalhos de alunos. E assim, quando eu cheguei, outras professoras também chegavam naquele período, naquele horário de entrada, enquanto as outras estavam saindo, e alguns armários ficaram fechados com carteiras em volta. Então, o professor que chegou naquele horário comigo não tinha acesso aos seus armários. E a gente ia ter que dar a primeira e a segunda aula da forma que as carteiras estavam. Se tivesse cadeira para o aluno sentar, ele sentaria. Se ele não tivesse, a gente ia dar alguma aula prática para que o aluno mantivesse em pé naquelas 2 horas, porque depois das 2 horas, é que nós faríamos as dinâmicas referentes àquela arrumação, né, provisória na sala de aula. E aí eu lembro que enquanto eu estava entrando na minha sala, eu escutei uns gritos no corredor, porque infelizmente tinha professor lá que não sabia falar, gritava, né? E aí eu escutei aqueles gritos no corredor, eu assustei, eu falei, deve estar acontecendo alguma coisa, né? Um rato, um sapo, porque a gente trabalhava no meio do mato, às vezes aparecia bicho na escola, né? Eu falei, a professora está fazendo escândalo lá porque deve ter algum bicho na sala dela. Aí eu saí novamente no corredor e me deparei com a professora gritando, né? Não falando, mas gritando, que como é que ela ia dar aula.
porque todo o material dela estava dentro do armário e ela não conseguia ter acesso ao armário devido às carteiras arrumadas para o trabalho que a gente faria nas 2 horas seguintes, né? Depois das 2 horas de aula, teria 2 horas de atividade diferenciada, que era uma semana diferenciada para o Dia das Crianças. E ela gritava que ela queria acesso ao armário dela. Como que ela ia dar aula sem o armário dela? Aí eu fui lá para tentar acalmar essa professora e não tinha quem a acalmasse, porque ela falava que tudo que ela tinha que dar para os alunos estava dentro do armário. Giz, apagador, livros. Aí eu falei para ela, mas você não consegue dar nenhuma atividade diferenciada nessas 2 horas? Você quer que eu passe alguma coisa para os seus alunos? Você fica junto, né? E administra assim que eu sair da sala, a gente faz uma dinâmica com eles. E nisso que eu fui oferecer a ajuda, aí eu escutei outros gritos, né, para minha surpresa. Ela falou assim, você tá pensando o quê? Que eu não sei dar aula? Eu falei, não, pelo amor de Deus, é que você falou que só consegue dar aula com material que tá dentro do armário. Então, eu tô só oferecendo uma ajuda, né? Não que eu saiba fazer muita coisa, não, mas aquilo que eu sei, eu vou fazer com os meus alunos, né? E aí eu acho que você vai ocupando os seus também. Creio que seja uma forma de não precisar pegar um material que está dentro do armário. Enfim, conversa vai, conversa vem, um pouco de grito daqui, né? E eu já ficando nervosa também, eu falei, quer saber de uma coisa? Se vira aí com seus alunos, então, que eu vou para os meus, que os meus estão lá sozinhos esperando a professora para dar aula. Só que eu não preciso de armário, eu não estou presa, né? Aquela mesmice, então eu estou sempre preparada para poder fazer alguma coisa diferente. Para isso é que a gente estuda sempre, né? Para isso que a gente está sempre buscando alguma coisa para sair da rotina, porque se a gente fica naquela questão da rotina, quando tira a nossa rotina, parece que tira o chão. Era uma pessoa prepotente, era uma pessoa muito, né, do tipo, eu sei tudo, eu não preciso aprender nada, eu sei fazer e dane-se a opinião dos outros. Quando chegou naquele momento ali, a pessoa mostrou a fragilidade dela de não saber exatamente o que fazer. Depois de tantos anos numa sala de aula, fazendo exatamente a mesma coisa, quando ela teve que mudar um pouquinho e perdeu o chão. E a questão de você focar naquilo que quer, ter um objetivo naquilo que quer, eu não sei se é porque eu acredito tanto em Deus nesse momento, que nunca me faltou intuição. Não é nem uma questão de conhecimento, de curso, não. Às vezes eu chegava na sala de aula, eu preparava um tipo de aula e chegava lá, a situação era outra. Eu tinha alunos que estavam doentes na sala de aula, eu tinha alunos que estavam sofrendo, chorosos, com dor, alunos que estavam com uma alegria demais porque tinham conseguido algo que queriam tanto, sei lá, qualquer situação que saía adversa àquilo que eu tinha preparado, eu aproveitava a situação que eu tinha e trabalhava ela, adaptava aquilo que eu tinha preparado. Então eu sempre tive esse jogo de cintura, eu nunca gostei de rotina na sala de aula. Eu tenho rotina, disciplina em algumas coisas na minha vida. Se a gente não tiver o mínimo de disciplina também, a gente não consegue caminhar. Então, hora para se alimentar, hora para dias e horas para uma limpeza numa casa. Eu foco muito a minha casa mais de final de semana, uma passada de pano, varrer, né? Toda sexta-feira eu lavo roupa, então eu tenho algumas disciplinas nesse sentido. Mas em sala de aula, enquanto professora, não dá para ser assim tão rígida, todo dia a mesma coisa, tudo aquilo ali tem que acontecer, né? Preparava, às vezes, uma palestra, vinha gente de fora para dar palestra. Como é que eu ia imaginar o que a pessoa ia falar? A gente tinha mais ou menos os combinados, mas eu não podia garantir 100% que a pessoa ia fazer exatamente aquilo que a gente tinha combinado. Então eu tinha sempre que ficar prestando atenção no que a pessoa estava falando, para ver o que eu ia trabalhar. Sempre depois de uma palestra, eu mandava a criançada fazer um relatório. Partindo do relatório das crianças, eu fazia textos, eu buscava, pesquisava alguma coisa referente àquilo que elas tinham escrito. Às vezes elas davam um exemplo, um dentista faz uma palestra. Às vezes elas davam ênfase a algumas dores que sentiam no dente, ou então algum familiar que perdeu o dente, que tá banguelo. Então é assim, sabe? Coisas que você tem que ir pegando o que a criança exaltou, de acordo com aquilo que ela exaltava no seu relatório. Eu falava, o problema aqui é o familiar, ela tá preocupada com o familiar. Então vamos lá, vamos trabalhar a família, vamos trabalhar a questão que cada um tem que passar o que precisa passar, saber passar. E aí eu já ia para outro lado, né? Então, é sempre nesse jogo de cintura do que fazer na sala de aula. Eu nunca tive problema com giz, sem giz, com livro, sem livro.
Às vezes eu escrevi algumas coisas na lousa, a criançada fala, nossa, professora, a senhora tem tudo isso na cabeça, a senhora não precisa nem de livro. Eu falava assim, não tenho tudo isso na cabeça, eu tô tentando tirar aqui do pouco que eu sei. Né? Pode ser que daqui a pouco você mande eu escrever de novo e eu não lembre metade do que eu escrevi. Que era um momento de intuição, era um momento de inspiração. Então, o professor, ele não é um cara que sabe tudo, que o tempo todo você pode questionar ele. Tem coisas básicas, bobas, que às vezes pergunta e você fala assim, nossa, gente, eu sabia isso, e agora que eu esqueci? Normal. Né? E aqueles mais arrogantes, já não, isso daí eu sei, mas eu não vou te falar, porque senão quem tem que saber é você, quem tem que procurar o conhecimento é você. E, na verdade, o professor não sabe responder. Então, a arrogância, ela não leva ninguém a lugar nenhum. Você achar que sabe tudo é bobagem, porque vai chegar um momento que você vai ser testado e você vai passar vergonha, né? Você vai errar. Fatalmente nós vamos errar, porque nós somos seres humanos imperfeitos. E quando a gente erra, a costura fica, como fala, o remendo fica pior do que a costura, né? Então, manter a humildade, você quer praticar, você quer exercitar para você se tornar cada vez melhor, beleza, mas você também tem que estar buscando coisas diversas para ir suprindo situações diversas, porque é isso que nós vamos enfrentar na sala de aula. Nós não vamos ter na sala de aula, não imaginem isso, professores recém-formados, que vão pegar uma sala tipo Doriana, né? Tudo perfeitinho, tudo redondinho, os alunos tudo cheirosinho, tudo com o mesmo nível de entendimento, aonde você vai falar, ele vai te entender, ele já vai fazer o exercício, ele já vai tirar nota 10, esquece isso. Não é assim na sala de aula, não. Ali são pessoas bem diferentes umas das outras, umas com problemas gravíssimos, outras com problemas, inclusive, a nível de saúde, outros agora que estão aparecendo com problemas mentais, né, com problemas psicológicos graves, psiquiátricos, e tá vindo a inclusão e o professor vai ter que ter mais jogo de cintura ainda. Então, nunca a gente sabe tudo. Pode treinar todo dia que a mesma resposta para as mesmas perguntas, mas não vai ser assim, porque as perguntas sempre vão ser diferentes. Portanto, para nós cabe o quê? Humildade, né, reconhecer as nossas falhas e estar sempre buscando conhecimento diverso. Não adianta ser sempre o mesmo conhecimento, ficar craque naquele conhecimento e deixar outros descobertos, que uma hora a conta vem e nós vamos ter que saber pagar. Então, professor é sempre, assim como médico, assim como engenheiro, tá sempre ali se reciclando. O professor, que é o cara que forma as outras profissões, tem que estar sempre se reciclando também.